Nós trabalhamos nesta área da economia circular, na Loop Company, em Coimbra. Temos, só para me apresentar muito rápido, um produto que é a Booking Loop, onde se pode comprar e vender livros escolares, outro que é a Baby Loop, onde se pode comprar e vender carrinhos de bebê, mas o que eu venho aqui a falar é de trabalho. E pediram-me para caracterizar a realidade do mundo do trabalho. E então eu vou fazer isso mesmo. Não vou nem dizer como é que o mundo do trabalho devia ser, nem vou contar exemplos de sucesso que nos possam servir de inspiração. Infelizmente não os tenho, não os trouxe. E, portanto, o que eu vou fazer é tentar não tomar parte no seu trabalho, realmente naquele conflito, naquele dilema entre família e trabalho, se é de facto o lado culpado da balança, porque normalmente é essa a percepção que temos. E para não tomar um lado, eu vou tentar caracterizá-lo de uma forma agnóstica. Mas tenho que fazer 2 disclaimers, em primeiro lugar. O primeiro é que eu, antes e para lá da minha vida profissional, sou também estudante de Direito e ainda não sou casado, nem tenho filhos, ao contrário de provavelmente os restantes thinkers todos, e portanto sou um aprendiz nesta matéria de relação família e trabalho. E é essa a perspectiva com que vou encarar o tema. E depois que me pediram para dar a perspectiva do empregador. E é a perspectiva que eu vou dar, vai ser se calhar sim do empregador, mas não de uma forma nada tradicional. Porque nós somos esta empresa com menos de 3 anos, somos pouco mais de 20 pessoas e, portanto, por um lado somos uma estrutura bem mais pequena do que a maior parte de nós está habituado a trabalhar e, por outro lado, ainda estamos também a aprender os nossos próprios métodos, não só de conciliação família e trabalho, porque aqui também somos atípicos, somos todos jovens, das mais de 20 pessoas que trabalham connosco, só uma é que tem um filho e, portanto, é uma realidade diferente, mas a arranjar estratégias de nos trabalharmos em equipa uns com os outros numa estrutura que é um bocadinho maior do que aquele conjunto de pessoas muito próximas umas das outras que começou. E agora... Pronto, este é o nosso escritório, temos 2 pisos só e estamos todos em contacto uns com os outros, conseguimos ter contacto visual, mas quase que faz uma oposição ao mundo globalizado em que vivemos, que é mais do que uma característica, é um dado que percorre de forma horizontal todas as restantes características do mundo do trabalho de hoje. Em primeiro lugar, pela realidade de concorrência e competitividade até internacional em que nós vivemos e, portanto, uma empresa tem, às vezes, dificuldade em ter regras muito diferentes de outras, porque está em concorrência no mercado de trabalho e, portanto, os trabalhadores também escolhem as empresas com alguns critérios e, por outro lado, porque têm que também ser produtivos. E isso leva-me ao segundo tema, que é o do foco na eficiência que um gestor tem em tentar produzir o mais possível com os menos recursos e que nos trouxe, nos últimos séculos, nas últimas décadas, a ter uma enorme abundância. Mas essa abundância é engraçado que trouxe 2 paradoxos. O primeiro é de que a abundância não é para todos, portanto, temos desperdício em algumas sociedades, temos pobreza noutras. Mas o mais interessante para o tema que estamos aqui a falar hoje é que, se nós hoje produzimos muito mais bens do que produzíamos antes, e se temos potencialmente as mesmas necessidades, por que é que não trabalhamos menos? Não é? Era óbvio, se eu agora sou capaz de produzir mais em menos tempo, vou trabalhar menos. Nesta discussão entre trabalho e conciliação entre trabalho e família, muitas vezes se fala nisto. Temos que nos focar mais ainda na eficiência para podermos trabalhar menos. Ora, eu acredito que a relação não é tão direta, porque nós agora produzimos muito mais do que produzíamos antes e não temos tendência para trabalhar menos. E, portanto, acho que a diferença está mais nas nossas prioridades de cada um e também, obviamente, de todos como sociedade. Para além disso, outras características que passo mais rápido, a mobilidade, não só a mobilidade geográfica que temos hoje, mas também a mobilidade entre locais de trabalho, andamos mais facilmente, mudamos de local de trabalho e vivemos, apesar de estar muito na moda o nómada digital que trabalha a partir de qualquer parte do mundo de forma independente, na verdade, grande maioria do nosso trabalho é trabalho dependente e, portanto, isso ainda é uma característica que tem que ser tomada em conta e que tem passado por todas as pessoas que passaram aqui por mim neste palco. Finalmente, o stress.
não é? O stress é aqui o grande sentimento que existe nesta conciliação entre estas duas realidades e parece-me que vem de duas origens principais. Uma das origens são os prazos. Temos prazos para tudo, temos deadlines para cumprir, porque vivemos num tempo muito mais acelerado, também por causa das tecnologias de que se falou. Mas temos outra característica que nos leva ao stress, que é que hoje as pessoas sentem-se muito mais no controle da situação do que se sentiam antes. Se numa sociedade agrícola, por exemplo, nós somos resignados com as condições atmosféricas, etc., agora estamos habituados a controlar tudo. E porque controlamos tudo, é sempre nossa responsabilidade quando alguma coisa não corre bem. E a última nota que eu queria deixar era do individualismo. Este individualismo eu não quero conotá-lo como positivo ou negativo. É uma característica que também nos traz a vantagem de nos podermos realizar na nossa vida pessoal sem estarmos condicionados ou sem estarmos tão condicionados por outros membros da nossa família. A verdade é que traz uma série de características que nós não aprendemos ainda muito bem como lidar. Antes, a família, numa sociedade agrícola, por exemplo, era uma unidade de produção, portanto, em conjunto produzia aquilo que tinha que consumir. E hoje não é isso que acontece. O pai, a mãe, eventualmente os filhos, têm as suas próprias carreiras, as suas vias de produção e unem-se só para consumir, o que tem muito menos pertinência para o modelo económico. E essa menor pertinência para o modelo económico depois traduz também em menos prioridade política na nossa sociedade, porque as duas coisas estão muito ligadas. Temos vínculos muito mais efêmeros no seio da família, temos uma família muito mais reduzida ao seu núcleo fundamental para criar os filhos e, portanto, muito menos alargada. Temos até na família uma perda grande de protagonismo na área da educação, que era, se calhar, a tarefa por excelência de uma família em criando os seus filhos, que é muito transferida para o Estado e para a sociedade. E depois também o modo de vida urbano, que também já falámos, portanto, nós, vivendo na cidade, não encontramos habitualmente os nossos familiares, demoramos algum tempo a deslocar-nos até casas deles e cria este sentimento de solidão na velhice, mas não só. E, portanto, hoje a família são aquelas bolas, portanto, cada um tem como objetivo principal dentro da família não o sucesso do todo, mas o seu percurso individual e os pontos de união que normalmente existem é na promoção da carreira dos filhos ou no futuro dos filhos, ou seja, mesmo o futuro dos nossos filhos, mesmo os nossos objetivos em comum são vistos nesta perspectiva de carreira e de mundo do trabalho. Isto leva a uma redução do número de filhos e também a um adiamento no nosso plano de conjugal ou de paternidade. Quanto ao futuro, eu não vou fazer previsões, vou falar de 2 desafios e dizer que temos 2 alternativas. Os 2 desafios que já se sentem, mas que eu acredito que ainda vão ser mais fortes no futuro e, portanto, temos que pensar como combatê-los, são, em primeiro lugar, a regulação. Porque muitas das soluções que nós pensamos para o problema da conciliação família com trabalho, sim, podem ser internos na nossa vida pessoal, mas quando são comunitários, muitas vezes queremos que o Estado coloque leis e as faça cumprir. Ora, o Estado tem muita dificuldade em fazê-lo, no mundo globalizado em que estamos, em que as estruturas são internacionais e concorrem umas com as outras. E, portanto, há fenómenos como o Fórum Shopping, em que as empresas escolhem determinadas localizações para usufruírem de regimes legais que são favoráveis a determinado negócio e, portanto, o Estado não pode fazer cumprir porque a empresa irá para outro sítio. Temos a questão da concorrência fiscal, em que as empresas também escolhem o melhor estatuto fiscal numa determinada geografia mundial e mesmo a moeda, agora com a tendência das criptomoedas, que era uma questão de monopólio estatal, deixa de ser. Portanto, como é que o Estado do futuro vai conseguir fazer regras e fazer cumprir estas regras? A segunda é a questão da distribuição da riqueza. Claro que a distribuição da riqueza sempre foi uma grande questão ao longo dos tempos, mas tem novos desafios. Tem os desafios das profissões obsoletas, não é? Pela robotização, pela inteligência artificial. Eu, para mim, não tenho medo nenhum da robotização e que substitua aqueles trabalhos mais árduos, mais aborrecidos que nós temos enquanto sociedade, desde que haja uma forma de distribuir a riqueza eficaz. Acho que o problema dos robôs retirarem o trabalho às pessoas, se isso for mais eficiente e se livrar as pessoas de fazer trabalhos mais aborrecidos, é só de como é que vamos conseguir distribuir a riqueza de forma eficaz no futuro. Fala-se do rendimento mínimo garantido, etc. E também a concentração de informação, de dados.
Hoje, os dados são um recurso muito importante para as empresas do futuro e estão muito concentrados nas mãos de gigantes tecnológicas. Portanto, como é que o Estado, que é nacional, vai conseguir impor as suas regras sobre estas estruturas? E, portanto, temos aqui duas alternativas. Ou conseguimos mudar a nossa mentalidade pessoalmente, influenciar os outros e conseguir que a política e a democracia consigam mudar as regras do jogo e equilibrar um bocadinho mais as coisas, ou então vamos continuar neste paradoxo da ganância em que, à medida que eu consigo produzir mais, que eu sou mais eficiente, também vou ter um maior prémio por trabalhar um bocadinho mais. E vou viver neste ciclo, eu enquanto pessoa, uma organização enquanto empresa e uma sociedade com as suas regras, no paradoxo de que produz mais, mas procura produzir mais para possuir ainda mais. Como eu disse, não tenho família, portanto coloquei aqui um grupo de jovens cristãos que eu acompanho, para dizer que a boa conciliação traz estas duas grandes vantagens para as empresas, e é isso que as empresas também veem e é uma das razões pelas quais trabalham nesta área. É a criatividade e o compromisso. A criatividade faz com que uma pessoa a trabalhar numa organização tenha um contributo completamente diferenciador em relação a qualquer outra. E o compromisso casa os objetivos pessoais de cada um com os objetivos estratégicos da empresa. E estas duas coisas só existem numa pessoa que está com uma harmonia de propósitos entre os seus propósitos da vida pessoal e os seus propósitos no mundo do trabalho. Portanto, que percebe que o seu sucesso profissional vai alavancar a sua família e que uma família estável vai dar a base emocional e a realização pessoal para alavancar a vida de trabalho. Esta é a nossa equipa, pelo menos alguns dos membros, e mostro-a para dizer que a responsabilidade das organizações e das empresas é criar um diálogo através dos recursos humanos, através das chefias habituais, com as pessoas que trabalham na empresa, para perceber quais são os objetivos pessoais de cada um e tentar ver como é que esses objetivos se casam, se articulam com os objetivos da estrutura. E se não se articulam, perceber isso logo no momento do recrutamento ou, quando se percebe isso mais tarde, também ajudar a pessoa a evoluir, mesmo que seja fora da estrutura, e tentar adaptar horários ou até, eventualmente, remuneração àquilo que são os objetivos pessoais de cada um. Dificuldades, porque pediram também que eu trouxesse algumas. Quando nós nos sentamos na nossa sala de reuniões para resolver este problema, o que é que nós sentimos? Primeiro, sentimos que é muito desafiante para o gestor de hoje conseguir conciliar estas duas coisas, porque normalmente o gestor, a tarefa dele é maximizar os lucros da produtividade da organização. Mas neste caso, além da produtividade, está também aqui promover a vida pessoal, privada de cada um dos colaboradores. Como é que isto casa? Como é que, no foco pessoal do gestor, estas duas realidades convivem e ele consegue promovê-las em conjunto? Depois é a questão da responsabilidade individual, que é o que temos que conseguir promover enquanto sociedade. Se houver a responsabilidade individual de cada pessoa a trabalhar numa organização, é mais fácil flexibilizar as regras. Se não houver responsabilidade, tem que haver algumas regras para conseguirmos trabalhar em conjunto. E, portanto, quanto mais responsabilidade, mais flexibilidade pode existir. Isto nota-se ainda mais em grupos mais pequenos. E, finalmente, a mobilidade. Mais uma vez, aqui não estou a falar de mobilidade geográfica, espacial, estou a falar na mudança muito frequente de postos de trabalho, que, claro, tem muitas vantagens ao nível da realização pessoal, mas é aqui um desafio para uma organização perceber, em ciclos tão curtos de tempo em que estão em contacto com determinada pessoa, como é que conseguem promover os objetivos dessa pessoa e fazer com que os objetivos dessa pessoa casem com os objetivos da organização. Estou quase a terminar o meu tempo e eu disse que não ia dar soluções e, portanto, não as vou dar. Penso que isso será também a tarefa aqui do think tank, de qualquer think tank. Eu deixo só aqui algumas pistas. Umas delas são muito tradicionais, outras penso que não aparecem tantas vezes. Criar incentivos à atribuição de outras vantagens que não o salário, porque o nosso sistema de financiamento do Estado está muito assente nas remunerações pelo trabalho dependente e, portanto, é muito difícil para o empregador trabalhar aqui porque há muita regulamentação.
Mas uma coisa um bocadinho diferente, se calhar, é a desconcentração territorial. Porque me parece que muitos destes problemas de conciliação estão também por haver muita concentração de empresas no mesmo local, até mesmo a mobilidade também acontece por isso. E o que nós sentimos numa empresa que está em Coimbra é que muitos destes problemas são menos graves e são mais fáceis de combater numa zona onde também temos a comunidade envolvente a contribuir para nós. Muito obrigado.